palavra de Deus que hoje nós vamos meditar, ela está no livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria do cotidiano. O Salomão, ele reuniu coisas que ele percebia que acontecia e como a sabedoria de Deus se manifestava no meio dos homens. E essa sabedoria aponta para os princípios de Deus. E essa sabedoria aponta que ela é fruto da presença de Deus. Portanto, toda sabedoria vem do alto e ela nos ensina não só o caminho para o céu, mas como conviver bem com os homens, com as pessoas, nos nossos relacionamentos. E hoje, na hora do trabalho, o que mais nós fazemos é nos relacionar, né? Durante todo o dia, enquanto trabalhamos, enquanto estamos em casa. E é isso que nós vamos ver aqui. Lembrando que Salomão, o próprio Deus disse que ele era o homem que recebeu de Deus a sabedoria. Ele pediu e Deus concedeu. E ele governou muito bem. Ele governou com sabedoria. Então, lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no verso 4, o conselho que ele diz é: retenha as palavras de Deus no coração e guarda os mandamentos e vive. Obedecer, guardar os mandamentos, vivê-las, guardar as palavras, os conselhos. Como é importante a gente saber dar ouvido, como é importante ouvir, porque muitas vezes a gente se acha no alto da nossa própria sabedoria com os nossos olhos e a gente não percebe que a sabedoria também se manifesta por conselhos. E Provérbios é isso, é o conselho de Deus. E esses conselhos, um deles, e nós vamos agora nos deter no capítulo 10, no verso 9. Ele diz aqui que quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido, será visível, ou seja, não ficará escondido. Então, o segredo aqui é: anda na presença de Deus com sinceridade. Então, estar com sinceridade, o salmista também já falou. O salmista disse, né, que aquele que busca a Deus com sinceridade, Salmo 145, 18, né, que com sinceridade busca o Senhor, encontra. Deus está diante da sinceridade. Mas muitas vezes a gente quebra esse padrão recomendado, que é o mandamento de Deus, que é guardar a palavra de Deus. E quando a gente perturba, quando a gente altera, quando a gente perverte, quando a gente não anda na sinceridade, a gente vai quebrando e vai ferindo e vai alterando esse padrão de relacionamento, seja com Deus ou seja com os homens. Isso fica diferente. E quando a gente quebra, quando a gente perturba, muitas vezes a gente não percebe qual foi a razão, a origem que nos fez quebrar esse mandamento de Deus, nos fez não ouvir o conselho de Deus. Muitas vezes a gente não percebe, mas a indignação, o ódio demorado no nosso coração, ele tem uma raiz perturbadora, ele tem uma raiz afastadora, uma raiz que distancia, porque Deus é amor. Então, se a gente fica indignado muito tempo, se a gente murmura muito tempo, se a gente se altera muito tempo, é uma das coisas que a gente deve observar, porque os relacionamentos, eles andam em sabedoria, eles andam em amor. Quem é que não gosta de ser elogiado, de amar, de ser bem tratado? Isso é fruto do amor. Então, quando a gente está perturbada, há uma raiz. E se a gente lembra bem, Caim e Abel, lá no começo do mundo, Caim se perturbou com Abel, mas o nome da perturbação era inveja. Então, a raiz e a origem daquilo que quebra relacionamentos, a gente tem que prestar atenção. E no dia a dia, no trabalho, às vezes a gente nem percebe, mas a gente deixa vazar. E se isso se amplia dentro de nós é que vamos colher esse fruto. Então, diz a palavra de Deus que a gente precisa andar com sinceridade. Sinceridade conosco. Como é que nós estamos hoje? Nós estamos nos percebendo de uma forma agitada? Nós estamos nos percebendo como indignada demais? Nós estamos nos percebendo como a única certa do mundo?
A gente deve fazer uma autoavaliação, olhar para os mandamentos de Deus e ver se a gente está andando conforme a sua palavra. Porque a palavra de Deus manda a gente andar em paz com todos. Mas o ódio, que é essa indignação, que é essa ferida prolongada, ela deixa muitas sequelas. E a Bíblia diz no capítulo 10, no verso 12 de Provérbios, que o ódio excita contendas, mas o amor cobre os pecados. Então, a gente não percebe, mas muitas vezes o que está nos movendo é ódio. E ódio é tratado com o amor de Deus. Ódio é tratado na presença de Deus, porque o amor de Deus é abundante, é maior, é superabundante. A graça de Deus é superabundante. Então, quando nós ouvimos e percebemos o nosso próprio coração e identificamos, então nós podemos ver que ele perturba, nós podemos ver que ele perverte, que ele altera. A gente já ouviu várias vezes as pessoas que, quando a gente aponta o erro, né, essas pessoas se desculpam, justificando os seus erros, mas não se arrependendo, não mudando o comportamento, não alterando. Isso é fácil a gente ver nos outros, mas e na gente? A gente tem esse capricho também, a gente tem esse exercício de fazer isso, de olhar para nós e avaliarmos a origem dos nossos erros. Então, diz aqui que o ódio ele excita contendas. E algumas vezes a gente está colhendo fruto de contenda de uma perturbação chamada ódio. Seja produzido por nós ou produzido pelo outro. Porque a Bíblia diz, o ódio excita contendas. Então, estamos no meio de contendas? É preciso orar por amor. Estamos no meio do ódio? Precisamos olhar a origem, se ela vem de nós ou se ela vem de outros. Então, como é importante no dia a dia, no trabalho, a gente observar a origem das coisas. Assim como Deus, quando esteve com Caim, ele foi na origem. Ele disse para Caim, Caim, por que você está assim? Né? Caim, onde está seu irmão? Deus foi na origem. Porque o ódio, ele, como diz aqui, ele excita a contenda e a contenda, ela quebra relacionamentos. E é muito claro aqui no verso 14 que os sábios escondem a sabedoria na sua boca e o tolo é uma destruição. O ódio leva à tolice e a tolice é uma destruição. E Jesus disse em Mateus 12, 25, que a casa dividida não subsistirá. Então, quando a casa é quebrada, quando os relacionamentos são quebrados, são feridos, né, ela se destruirá. Então, é muito fácil a gente ver, né, as dificuldades de relacionamentos, de amizades, de casamentos, quando se quebram, começam por onde? Começa ali, por tolices. E a tolice tem uma origem, é uma contenda, e a contenda quebra relacionamentos. Então, como é importante seguir o que Jesus falou. Tende paz com todos. Sem a paz, ninguém verá a Deus, porque Deus não habita no meio de confusão. Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, nas nossas amizades, vamos observar se nós estamos, né, com que origem e de onde vem a confusão. Confusão, quando a gente vê, já cresceu, mas a gente tem que estar sempre alerta, sempre verificando a raiz, a origem da contenda, porque ela divide casa, ela divide partidos, ela divide empresas, ela divide famílias, ela divide tudo. A gente sabe o que é isso. Mas a Bíblia diz, também no capítulo 10, no verso 12 de Provérbios, que o amor cobre os pecados. Muitas vezes você pode dizer, como eu já ouvi as pessoas dizendo, mas eu não tenho amor para perdoar, eu não tenho amor por alguém que me feriu. É verdade, nós não temos não. Nós somos humanos e a gente se fere rápido e nem sabe consertar. Mas a palavra de Deus diz que Jesus tem. Jesus amou tanto o mundo que deu a sua vida por mim e por você. E ele dá o amor dele para nós. E ele entrega o perdão dele para nós. Então é com o amor de Deus e é com o perdão de Deus que nós podemos perdoar. É com o amor de Deus que nós podemos consertar as situações. É com o amor de Deus. E esse amor ele nos é dado através do arrependimento. Se nós nos arrependermos, ou seja, se nós nos reconhecermos como pessoas que não têm esse amor, não têm esse perdão,
Deus tem misericórdia e nos entrega. Nos entrega através de Jesus Cristo. Por isso é importante a gente estar diante de Deus. O melhor lugar do mundo é estar diante de Deus com o coração arrependido, pedindo perdão a Ele e que o amor dele venha sobre nós. Jesus conseguiu lidar com Judas o tempo todo. Jesus lidou com todas as traições dos 12 discípulos, porque os 12 deixaram Jesus na mão. Jesus lidou com tudo isso, voltou, ensinou e prosseguiu o seu caminho. E está com o Pai, vivo com o Pai, intercedendo, mediando por nós. Que nesse dia, nessa tarde, nos lembremos disso, das origens das nossas confusões, das nossas contendas, não é? Dos nossos desagrados, se está em nós ou se está no outro. E lembrando que isso não é apenas um check-up, mas é uma solução. Jesus entra e ajusta. Jesus vem e concede perdão e arrependimento àquele que pede. Então, vamos pedir isso para nós, para aqueles que estão conosco e para o nosso país, porque nós estamos no meio de uma pandemia, né? Ela não acabou, ainda vai demorar um tempo. E nós sabemos que nós precisamos, né, caminhar sem contendas, nós precisamos nos relacionar com as pessoas, precisamos caminhar em paz. Mas, acima de tudo, se a paz não estiver em nós através de Jesus Cristo, se essa paz não for tão duradoura que nos leve até a eternidade através de Jesus Cristo, nós não teremos muitas outras opções, porque a única opção é Jesus Cristo. Então, vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua sabedoria, porque como é difícil para nós guardar o teu mandamento, as tuas instruções no nosso coração, a gente rapidamente se perturba e logo a gente se indigna e odeia, e os relacionamentos são quebrados, e muitas vezes a gente nem percebe onde é que está a origem dessas coisas. Mas a tua palavra diz que é preciso ter sinceridade contigo. E nesse dia, nessa tarde, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, nos ensine a ser sinceros conosco mesmo, com o Senhor e com os outros, para que possamos viver o que o Senhor falou. Paz, paz nessa terra. Assim na terra como no céu, que haja paz. Então, Senhor, que sejamos agentes de paz. Por isso, perdoa os nossos pecados, nos ajuda, Senhor, a caminhar além dessas situações. Nós deixamos diante de Ti toda a raiva, toda a angústia, toda a perturbação e recebemos de Ti agora, por meio de Jesus Cristo, o Teu perdão na nossa vida, a Tua graça, a Tua paz, porque o Jesus nos assegura isso com a Sua morte e ressurreição. É no nome de Jesus que nós te pedimos um dia de paz, paz na nossa vida, aqueles que estão conosco, aqueles que estão na nossa terra. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém.